tenho 11 anos de atuação a campo e pesquisa, estudo, enfim, na produção de peixes, na cadeia produtiva mesmo, assim, então eu sempre vejo, é assim, muito comum eu ouvir piscicultores, independente do tamanho da piscicultura, independente do nível de eficiência da piscicultura, muitos piscicultores reclamando de comercialização. Ah, o preço do peixe não está bom, o preço do peixe nunca está bom para o piscicultor, dificuldade de comercialização, e sempre, né, eu gosto de dizer, e sempre chorando pitangas. E é claro que quando eu falo chorando pitangas, é pensando quando a gente está numa condição normal, né, de mercado, uma condição normal de mercado, e mesmo assim o piscicultor reclamando das situações de comercialização. Mas, por outro lado, vamos analisar algumas coisas, né? Esse ano, a reclamação do piscicultor em relação à comercialização do peixe, esse ano, no ano passado, no ano retrasado, gente, foi ruim para todo mundo. Não foi ruim só para a piscicultura, não foi ruim só para o piscicultor, para o pequeno, para o médio, para o grande piscicultor, não. Foi ruim para todo mundo. Nós viemos aí de um período de pandemia, de 2 anos de pandemia. Nós estamos ainda passando por um período de recessão econômica do nosso país, de dificuldade econômica e financeira por parte de muitas regiões e famílias do nosso país. E é completamente normal. Eu não estou dizendo que a gente precise se acostumar com essa dificuldade do funcionamento, do bom funcionamento da cadeia produtiva, mas é completamente normal a estagnação, às vezes, né, um retrocesso da cadeia produtiva, e que a gente está falando da cadeia produtiva da piscicultura, em situações como essa. Então, a gente vem aí de 2 anos de pandemia, vem de uma dificuldade financeira e econômica do país, por 2 anos consecutivos, terceiro ano já, né, por conta de várias coisas que aconteceram. No caso específico da piscicultura, no ano passado nós tivemos uma informação mal distribuída no país por conta da doença de RAF, que dificultou, atrapalhou muito a comercialização de pescado no país inteiro. Isso foi ruim para o setor, né? A gente já vem aí tentando quebrar vários paradigmas, vários mitos sobre a produção de peixes em viveiros escavados, né? Como o próprio gosto de barro. Além de tudo isso, ainda vem alguém divulgando informações erradas, muitas vezes, a respeito da doença de RAF, que atrapalhou bastante o mercado. Então, a gente não precisa achar que tá ruim há 3 anos e que a piscicultura é uma atividade ruim por conta disso. Não, tá ruim para todo mundo. Tá ruim para comércio, tá ruim para todos os setores, né? Não é, e não digo nem ruim, tá mais difícil, é mais difícil. E em épocas de maiores dificuldades, é que aí sim a gente precisa buscar cada vez mais eficiência, porque a dificuldade de economia, de pandemia, de informações divulgadas de maneira errada, isso está fora do nosso controle. Está fora do meu controle como professora de vocês, está fora do meu controle como consultora no campo, está fora, não tem como eu ir lá e melhorar a economia do país, não está sob o meu poder, não está sob o poder de nenhum de vocês, mas está sobre o nosso poder buscar maior eficiência de produção para que nós consigamos ter melhor desempenho, melhor lucratividade, para que a gente consiga passar dessa fase difícil com mais facilidade, né? Ou menos sofrimento, ou com mais facilidade, depende aí do teu ponto de vista, tá? Mas com um pouco mais de facilidade. Então, tem dificuldades? Tem dificuldades em todos os setores por conta de vários dos motivos que eu citei aqui para vocês. Agora, quando o piscicultor fala está com dificuldade de comercialização porque não tem comprador de peixe para ele, é porque o piscicultor ainda está fazendo coisas erradas. E eu estou falando isso em condições normais, tá, gente? Sem considerar pandemia, sem considerar crise econômica, sem considerar informação de doença de RAF ou qualquer outra situação anormal de mercado que venha atrapalhar a comercialização do peixe. Porque eu já mostrei em números
o quanto a gente ainda é escasso em produzir peixe, quanto a gente ainda produz peixe muito aquém do que a demanda de peixe, do que a demanda de peixe no país inteiro, tá? Muito aquém, muito, muito aquém. Então, tem uma informação que eu sempre gosto de dizer, né? Se a recomendação de consumo de pescado pela ONU é de que as pessoas consumam pelo menos aí 11 a 12 quilos de peixe de pescado, né? E não só peixe, por ano, cada pessoa. Aqui no Brasil, nós ainda não produzimos 1 quilo de peixe por pessoa. A produção de pescado do Brasil ainda é menor, e assim, é muito menor. Se todas as pessoas do Brasil comessem 1 quilo de pescado por ano, não tem peixe o suficiente. E assim, é claro que existem várias considerações, né? A gente ainda, em muitos lugares do país, ainda não tem-se a cultura tão forte do consumo do pescado. E ok, isso vai acontecer inevitável. Mas olha como a gente ainda é pequeno na produção de pescado no Brasil. Então, vir me falar que eu não consigo vender meu peixe porque não tem ninguém interessado em comprar o peixe, é porque você não encontrou as pessoas que estão interessadas, porque tem gente como você querendo comer peixe. Tem, isso tem, tá? Então, e aí, por que eu gosto de trazer um tema que que ajude vocês a enxergar o tamanho da oportunidade da produção de peixes e consequente comercialização, né? Então, a maior delas é essa. A gente tem aproximadamente 211 milhões de habitantes aqui no Brasil e a gente não produz 211 milhões de quilos de peixe. Não produz, tá? Então, isso mostra que a gente ainda está produzindo pouco quilo de peixe, pouco peixe, peixe abaixo do que todas as pessoas do Brasil poderiam consumir.